Bom dia, hoje é dia 6 de abril, uma segunda-feira, e esse é um diário da crise do coronavírus. Ela já dura, né? E, portanto, já há sinais lá fora de que a população brasileira não vai dar conta de si mesma e vai para a rua. Lamentavelmente, esse esforço que a gente desempenhou até agora, ele pode vir a ser contestado e com dimensões muito ruins daqui para frente, em termos de óbitos e de efeitos sobre os pobres, principalmente. Há no mundo hoje uma concertação vinda do grande capital, e o grande capital aqui ressalta-se principalmente a banca norte-americana, anglo-saxã, sobre a qual recai toda a incerteza do mundo. E, por outro lado, também a partir de onde se propaga todo o pânico. Então, a preferência pela liquidez dos bancos, nesse momento, que é um conceito do Keynes, né? O Keynes percebia a moeda como sendo um seguro contra a incerteza. Ela não é meio de troca, isso é uma bobagem ainda. Hoje está até sendo contestado pelo André Lara Rezende e outros aí, essa questão da teoria quantitativa da moeda, que nós aqui desenvolvimentistas sempre soubemos que é uma grossa bobagem. Então, hoje já se percebe outras funções da moeda, e uma delas, naturalmente, postulada pelo Keynes, a moeda internacional, a liquidez, ela é preferida nesse momento, porque as estratégias ficam flexíveis diante da incerteza. Então a preferência pela liquidez ela é relacionada à incerteza. Quanto maior a incerteza, maior a preferência pela liquidez. No momento de crise, há um entesouramento de riqueza na forma monetária que faz com que os balanços sejam destruídos. Essa é a questão. Então os balanços bancários nesse momento estão sendo pressionados pela destruição. E nem todos os ativos estão no momento de boa liquidez, porque em ambiente de crise, infelizmente, os mercados não funcionam normalmente. Então eles são prejudicados. O que nós estamos vendo aí desde o início da crise na Bolsa de Valores é uma tentativa desesperada dos brasileiros de segurarem preços que só eram sustentados a partir da presença internacional. No momento em que a presença internacional ela desaparece, como tem sido o caso já há muitos meses, a gente já anunciava, já prenunciava aí uma catástrofe. Porque a Bolsa de Valores brasileira nunca foi o motor do nosso desenvolvimento. Nunca foi. Sempre foi o Estado brasileiro. Respondendo a crises. É só olhar na história. Né? Meus alunos vão estudar isso com calma, com cuidado no curso. A gente vai estudar algumas crises nesse período agora. Mas nesse momento a gente está talvez respondendo a uma das maiores, inédita. Nunca, em momento nenhum do capitalismo nos últimos 500 anos, houve uma parada desta magnitude. Isso possui consequências gigantescas sobre a demanda efetiva e o emprego, a produção, os preços relativos. Nas economias planejadas, como nós já conversamos, elas vão tirar de letra isso. Mas na economia de mercado elas não vão. Você sai bem. E aí é mais do que fundamental a ação dos entes públicos, principalmente aqueles dotados de capacidade de planejamento e ação, com os instrumentos para transformar a realidade. Então os mercados nesse momento eles estão muito pressionados pelos bancos que os organizam. E eles estão experimentando as consequências da queda das suas próprias ações em bolsas de valores. Os índices de endividamento explodiram nos bancos. E isso faz com que muitos deles comecem a sair dos acordos de prudência, que desencadeiam, por sua vez, reduções progressivas no custo daquela situação para os bancos. Porque aí novos aportes diante de destruição patrimonial, se não vierem do Banco Central, eles quebram. É por essa razão que o Paulo Guedes tem, sem hesitar,
colocados à disposição dos bancos R$ 1 trilhão. Porque esse é mais ou menos o tamanho das perdas em bolsa de valores, sem contar os derivativos. Então isso tudo é consolidado. Agora, qual é o problema? Só os bancos conhecem. A real situação, nesse momento, de cada banco, só os bancos conhecem. Eles operam em paraísos fiscais e tudo demais. Então esses bancos internacionais, eles operam fora das receitas federais, dos impostos, né? Parece uma coisa muito inteligente, mas, por outro lado, eles escapam dos fiscos, das fiscalizações nacionais, das regulações, dos limites. Então, essa tem sido a regra. 2008 não serviu como lição. É só olhar os números. A gente mostra, né? De maneira que a volta agora às ruas das populações vai ser um imperativo dos mercados. Há uma urgência na recuperação dos preços, da riqueza patrimonial dos mais ricos. E na medida em que passa a onda humanista propagada a partir da Itália e da Europa, da Alemanha, etc., vai prevalecer a racionalidade do capital. E aí a gente pode esperar daqui para frente, como eu já havia antecipado, centralização política, porque a guerra vai se desdobrar, tudo muito rapidamente agora. E nós podemos também antecipar desdobramentos econômicos, muito ruins para o Brasil, porque muita coisa que a gente importava nós não vamos mais encontrar, pelo menos aos preços que nós esperávamos. Então, há uma urgência muito grande na substituição de importações induzida. A gente não deve esperar o mundo dos mercados responderem isso, porque eles estão perdidos. Até se ajeitarem os preços relativos, até se restabelecer a normalidade, toda a responsabilidade pela recuperação econômica e do emprego é do Estado. Toda. Como? Fazendo como Keynes disse para fazer, e que muitos neoliberais estão repetindo hoje. Nós temos que expandir a liquidez para dar segurança para os bancos, com certeza. Quer dinheiro? Toma. Nós temos que tentar segurar um pouco esse câmbio, mas lembrando que o câmbio induz oportunidade de industrialização, de substituição de importações. Então a gente tem como transitar daqui para frente num planejamento que seja orientado não por mercados, mas por quantidades, como aliás é feito durante os períodos de conflito, de crise internacional. Então eu estou avisando isso assim para quem puder me ouvir, porque o tempo urge. A dinâmica da epidemia no Brasil ela vai se projetar um pouco mais para o segundo semestre durante o período frio. Ali é que ela vai romper de verdade junto aos pobres. Ela vai ser mais continuada, porque ela vai se propagar para o interior, porque ela vai se propagar para a periferia. E no momento que ela for se propagar para a periferia, vai sair das manchetes dos jornais a comoção. As pessoas no Leblon já vão estar andando sem culpa, correndo, fazendo sua ginástica, ficando bonitos e jovens, sem culpa. E o grande capital vai construir uma ambiência de retorno à normalidade, com prejuízo para os pobres, com prejuízo para a democracia brasileira, porque nós vamos viver momentos de estrangulamento social. O que significa dizer que o oxigênio, a renda, o trabalho, eles nesse momento eles vão sofrer uma barbaridade. Nós vamos ter que conviver com uma crueldade salarial para os pobres, com um ambiente de gastos. A liquidez, evidentemente, mas também gastos junto aos estados. Não vai ter jeito. Os estados vão ter que ser o motor da sustentação dos serviços públicos, senão já era. Esses serviços públicos vão ser mais solicitados, não vai ser menos, vão ser mais solicitados. Então não há saída.
Nós vamos ter que fazer um orçamento de guerra mesmo, mas o grande capital espera que esse orçamento de guerra tenha um prazo, no máximo até o final do ano, o que significaria dizer que foi um orçamento único, excepcional. Esse é o trabalho. Já há uma concertação para a reforma tributária, para dar avanço nas reformas. De maneira que não foi aprendida a lição. Não se iludam. O neoliberalismo está morto. Está nada. Ele está acumulando forças. Dizer que o neoliberalismo estaria morto nesse momento significaria dizer que os ricos perderam. Quando não é nada disso. Não há revolução de classe. Não há nada disso. O que há é um povo cordial que vai tentar se ajustar a uma nova situação. E lembrando que na África, eu sempre falo isso, lembrando que na África há países com centenas de milhões de pessoas, cujo povo está no flagelo há anos e continua cordial, cordeiro. Então a tese de que a miséria provoca a revolução, ela é uma bobagem. É cruel. A única revolução possível no capitalismo para cada um de nós é o nosso projeto nacional. Não há saída fora disso. Bom, ficamos por aqui.